Olá galera, meu nome é Isaac e hoje estarei iniciando com vocês um conteúdo de matemática, função afim, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos começar com a motivação aqui sobre este conteúdo. Onde quer que diz aqui? Motivação. Antônio Carlos pegou um táxi para ir à casa de sua namorada, que fica a 15 km de distância. O valor cobrado engloba o preço da parcela fixa, que nós chamamos de bandeira, ok? De R$ 4,00 mais R$ 2,20 por quilômetro rodado. Então, gente, olha, nessa situação aqui nós temos uma situação clássica de função, né? O que é o conceito de função? É quando uma grandeza depende da outra. E o que está dependendo de que aqui? No caso, gente, ó, o valor que Carlos vai pagar, né? No caso, o valor pago por ele por quilômetro rodado, tá bom? Pelo quilômetro rodado. Então, gente, ó, aqui nós podemos relacionar duas grandezas. O valor pago com o quilômetro rodado, né? Então, daqui a gente pode tirar uma sentençazinha matemática, que é o preço, certo? Que é o que o Antônio Carlos vai pagar, vai ser igual a um valor fixo que não muda, que nós chamamos aqui de quê? De bandeira, tá bom? Bandeira, que no caso quanto é? R$ 4,00. Então, ele vai pagar R$ 4,00 fixo, mais R$ 2,20 por quilômetro rodado. Se no caso eu não soubesse a unidade de quilômetro rodado, eu diria que era uma grandeza variável, né? Quilômetro rodado é uma grandeza variável. No caso, como eu não sei, eu posso representar para uma variável. No caso, poderia ser x. Então, seria 2,2 ou 2,20x, né? Então, essa aqui, gente, ó, seria a funçãozinha que representa essa situação, ok? O valor pago por Antônio Carlos vai ser igual a R$ 4,00, que é o valor fixo, mais 2,20 vezes o total de quilômetros que foi rodado. Se eu quisesse saber a quantidade de quilômetros, a quantidade de reais que Antônio Carlos irá pagar, é só fazer a seguinte situação, gente, ó. Só fazer, ó, valor pago, posso dizer, né? P vai ser R$ 4,00 mais 2,20, bom, vezes o total de quilômetros, certo? O total de quilômetros que Antônio Carlos vai andar, né, para ir da sua casa até a casa do namorado, ó, aqui na questão está me dizendo, ó, é 15 quilômetros, né? Então, o x aqui, a variável aqui seria 15, né, que é o total de quilômetros rodados. Então, ó, o preço pago por Antônio Carlos seria R$ 4,00 mais 2,20 vezes o 15, certo? 2,20, ó, vou dar de ladinho aqui, ó. 2,20 vezes o 15, ó. Rapidinho aqui com vocês, ó. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 2 é 10, bota o 0, vai 1. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Aí, ó, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 2 é 2 também. Então, ó, somando isso daqui, seria igual a quanto? Ó? 0, 0, 1 mais 2, 3, 1 mais 2, 3. Tem duas casas após a V, o restante B tem que ter duas, ou seja, R$ 33,00, né? Só pelas quantidades de quilômetros que ele rodou, mais o preço fixo que é 4, né? Que é a bandeira. Então, no total, ele pagaria quanto pela corrida? R$ 37,00. Então, seria esse o valor pago por Antônio Carlos. Então, perceba que isso aqui é uma função por quê? Porque uma grandeza depende da outra. Uma grandeza está em função da outra. O valor que Antônio Carlos vai pagar, o preço, depende da quantidade de quilômetros que ele vai rodar. Tá bom? Aí, prosseguindo. Aí, gente, está aqui a definição de função afim. Gente, ó, função afim também é a mesma coisa de função do primeiro grau. Por que é uma função do primeiro grau? Ó? Aqui na definição está dizendo o quê? Que a função afim ela é dada pela seguinte lei. F de x igual a ax mais b. Que é este f de x? É a função igual a x mais b. Quem é esse a? Quem é esse b? São valores reais, gente. Ó, qualquer número, tá bom? Qualquer número, são valores reais.
Então, olha, pega aqui o exemplo aqui, ó, o exemplo. Veja os exemplos a seguir, ó. F de x igual a 5x menos 3. Isso aqui é a função, ó. F de x igual a 5x menos 3. Quem é A aqui, gente? Ó, é o que está acompanhando o x. Quem é que está acompanhando o x? É 5. Ó. O A é 5 nessa função. E quem é o B? É o B que não está acompanhando o x. Quem é que não está acompanhando o x? O menos 3. Então, o B aqui nessa função é menos 3. Nesse outro exemplo aqui, ó, f de x igual a 2x menos 7. Quem é A? A é quem está acompanhando o x. Quem é que está acompanhando o x aqui? Olha, quem é que está multiplicando o x? Ó, o menos 2. Então, olha, o valor de A é menos 2. O valor de B é que não está acompanhando o x. No caso, quem é? O menos 7. Pronto, tá bom? Aí, ó, nessa situação aqui, quem é que está acompanhando o x aqui? Olha, o x está sobre 3. Mas nós sabemos que todo número ele é multiplicado por 1 elevado a 1 e dividido por 1, não é isso? Ó, por exemplo, pega o 2 aqui, exemplo, só um exemplozinho, ó, pega o 2. Pega o 2. O 2 ele pode ser elevado a 1, vai deixar de ser 2? Não, então posso dizer que ele está elevado a 1. O 2 ele pode ser dividido por 1? Pode, porque 2 por 1 é 2, continua sendo 2. E o 2 pode ser multiplicado por 1? Pode, porque tudo isso aqui, gente, já vai ser igual a 2. Então, subentendidamente, qualquer número real está elevado a 1, dividido por 1 e multiplicado por 1. Então, quem é que está acompanhando o x aqui? No caso, subentendidamente, é o 1. Certo? Ou seja, no caso, o valor de A aqui, nessa funçãozinha aqui, ó, vai ser 1/3. 1 sobre 3, né, que está acompanhando o x. E quem é o B? Que não está acompanhando o x. Quem é? 2/5. Tá bom? Aí um detalhe importante, gente. Ó, o valor de A na função do primeiro grau, né? Aqui, ó, função do primeiro grau é a mesma função, mesma coisa de função afim, tá bom? Na função afim, ó, o valor de A é como se fosse chamado, ele é chamado de quê? Coeficiente, tá bom? De x. E o valor de B, ele é chamado termo constante ou termo independente. Nós, comumente, eu vou falar o seguinte, ó, A eu vou chamar sempre de coeficiente, tá bom? E B eu vou chamar de termo independente. Então, sempre vou chamar de termo independente aqui na minha aula, tá ok? Então, pronto, a definição de função é essa, gente. A função do primeiro grau, né, ou função afim, ela é dada por essa lei. Aí você me pergunta, por que de primeiro grau? Olha, se você perceber, a incógnita aqui, no caso a variável, a variável x, ela está elevado ao primeiro grau subentendido. Vocês lembram, ó, que todo mundo está elevado a 1? Então, ó, a incógnita aqui, certo? A variável está elevada a 1. Então, como ela está elevada a 1, então ela se trata de uma função do primeiro grau. Então, você me pergunta assim, então, professor, se por exemplo eu tivesse aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado mais 3, essa função aqui seria uma função do segundo grau? Sim. Por que seria uma função do segundo grau? Porque a variável está elevada a 2, então ela seria do segundo grau, sim, com certeza, tá bom? Então, olha, o grau ele depende de quem? Do expoente da variável, tá bom? Então, toda função polinomial do primeiro grau, ou seja, quando o expoente subentendido aqui da variável é 1, ela é chamada de função afim, tá ok? Prosseguindo. Aí, gente, ó, nós temos aqui a definição de função afim, mas ela é descrita no gráfico. Nós sabemos que nós podemos representar uma função no gráfico, né? Tranquilamente. Então, olha aqui, ó, o gráfico de uma função do primeiro grau, né? Aqui, ó, y igual a ax mais b. Por que y? Lembrando, olha, que o gráfico no plano cartesiano, nós temos o eixo y, que é o eixo das ordenadas, tá bom? Nós temos o eixo x, que é o eixo das abscissas, tá bom? E o y, gente, aqui nessa situação é como se fosse, ó, o f de x, é a mesma coisa de f de x. Y e f de x é a mesma coisa, então só fiz substituir, ó, onde tinha aqui, ó, f de x, eu coloquei y, que no caso refere-se a quem? Ao eixo das ordenadas, tá bom? Então, nessa situação aqui, ó, sempre o a tem que ser diferente de 0. Tá bom? Nunca o coeficientezinho, ou seja, o número que multiplica o x pode ser 0, tá bom? Para ser função afim.
é uma reta oblíqua, ou seja, gente, uma função do primeiro grau, ou seja, uma função afim, quando ela está representada no gráfico, no plano cartesiano, ela é uma reta oblíqua, tá bom? Então, ó, ela é uma reta oblíqua, ok? Ela é uma reta oblíqua. E que é isso, gente? Uma reta oblíqua? Uma reta oblíqua, gente, é quando ela não forma um ângulo de 90 graus. Com quem? Com o eixo X, ó, com o eixo das ordenadas. Então, ó, percebam, essa retazinha aqui, gente, ó, contínua, essa reta representa a função do primeiro grau, ou seja, a função afim. E essa reta, mais especificamente, ela está representando que função? Essa daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa função y igual a 2x mais 3, ó. Lembrando, o coeficiente A é 2, que é o que está acompanhando o x. A é igual a 2. E B aqui, o coeficiente B, é igual a 3, é o que não está acompanhando o x. Tá certo? Então, olha, se eu quisesse aqui sair relacionando aqui os valores, né, tranquilamente eu conseguiria. Tá bom? Tranquilamente eu conseguiria aqui, ó, relacionar os valores. Por exemplo, ó, vamos supor aqui, quando o x, ó, no gráfico aqui, ó, quando x for 1, quando x for 2, quando x for 3, qual vai ser o valor de y relacionando no gráfico? Só fazer o seguinte, ó, y é igual a 2x, mais o x sendo 1, ó, 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1, 2. 2 mais 3 é igual a 5. Ou seja, quando x for 1, o y vale 5. Tá bom? Ó, x for igual a 1, aqui, ó, o y vale 5. Olha, relacionei o pontozinho aqui, ó. Relacionei o ponto. E, gente, agora quando x for 2, quanto é o valor de y? Então, o y é igual a 2 vezes o 2, né, que é o x aqui, ó, substituindo aqui, ó, mais 3. 2 vezes 2, 4, mais 3. 4 mais 3 vai ser igual a 7. Ou seja, quando o x for 2, o y é 7. Ó. Olhando para cá, ó. Quando o y, aqui, ó, quando x for 2, o y é 7. Ó. Outro pontinho aqui, ó. Outro ponto. E outro exemplo, ó, quando x for 3, vai ser 2 vezes o 3 mais 3. 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, isso aqui é igual a 9. Ou seja, quando x for 3, o y vai ser 9. Aí, quando eu relaciono, quando eu ligo esses dois pontinhos, ó, percebo que eu formo aqui uma reta oblíqua, a reta que representa uma função afim. Então, não esqueça, no plano cartesiano, o que representa uma função afim é uma reta, certo, oblíqua, ou seja, uma reta que não forma um ângulo de 90 graus com o eixo das abscissas, tá bom? Prosseguindo, próximo. Agora, gente, ó, existem alguns tipos de função afim, certo? A função linear. Quando é que a função é linear? É quando o b, gente, ó, é igual a zero. Ou seja, quando eu não tenho termo independente. Como assim, professor? Olha aqui, ó, quando a função for f de x igual a ax. Certo? Não esqueça, o a nunca pode ser igual a zero. Tem que ser diferente de zero. O a nunca pode ser igual a zero. Tem que ser diferente. Então, ó, tá aqui os exemplos. Ó. F de x igual a 3x. O a tá aqui, ó. O a é 3. O valor de A. Mas cadê o valor de B? Não tem, é 0. Então, essa função é linear. E um detalhe, se a função ela é linear, sempre no plano, quando eu vou representar ela no plano cartesiano, ela vai passar pela origem do plano cartesiano. Onde é a origem do plano cartesiano? É quando eles se encontram, certo? É quando a abscissa x se encontra com a ordenada y, tá bom? Então, sempre a retazinha aqui vai representar a função do primeiro grau, tá bom? Ou a função afim. Se ela for linear, ela vai passar pelo centro. Na próxima, agora aqui, ó. Próximo aqui, ó, exemplo. Exemplozinho, ó. 4x, certo? 4x, ela é uma função que tem o valor de A, mas não tem o valor de B, tá bom? Agora o detalhe, ó, muito importante. Essa função aqui, f de x igual a x. Essa função também ela é chamada, além de ser linear, ela é identidade. Por que ela é identidade?
Porque eu posso colocar qualquer valor aqui para x, sempre vai ser a mesma coisa. Ó, por exemplo, ó, se eu tenho y igual a x, ela é identidade por quê? Porque, por exemplo, se x for 1, quanto é que vai ser o valor de y? O y vai ser 1 também. Se x for 2, quanto é que vai ser o valor de y? O y vai ser 2 também. Se x for 3, então o valor de y vai ser 3 também. Se x for 4, o y também vai ser 4. Então, ela é considerada uma função identidade. Certo? Por que é uma função identidade? Porque eu posso substituir qualquer valor em x, sempre esse valor vai ser igual a y, certo? Igual ao valor dessa função, sempre vai ser igual. Perceba aqui, ó, da identidade, tá bom? Então, a função linear, valor do coeficiente a vai estar definido, tá bom? Só que o valor do termo independente, né, que é o valor de b, sempre vai ser 0. Aí você me pergunta, só qual é o valor do coeficiente A aqui, no caso? Lembre-se, todo número está multiplicado por x. Então, x está multiplicado. Todo mundo está multiplicado por 1, desculpa. Então, x está sendo multiplicado por 1 aqui. Então, o coeficiente A aqui vai ser 1, tá bom? Aí, gente, nós temos aqui, ó, uma função constante. Lembrando, essa função constante, ela não é uma função do primeiro grau. Por que ela não é uma função do primeiro grau? Porque, olha, na função constante, a é igual a 0. Ou seja, na função constante não tem um valor que multiplica a incógnita. Certo? Então, por exemplo, aqui, olha, o y é igual a 3. Nós só temos o valor de b, não temos o valor de a. O a é 0. Então, isso aqui não é uma função afim, ela é uma função constante. Por que é uma função constante? Porque eu posso dizer que qualquer valor para x aqui, ó, menos 2, menos 1 sobre 2, 0, 1, raiz de 2. Sempre o y vai ser igual a quanto? Ó? Sempre vai ser 3. Então, ó, perceba ó, que ela é constante. Ela é uma reta no plano cartesiano que está paralela, ou seja, não se encontra com as ordenadas. Tá bom? Então, acompanhe aí o próximo exemplo no próximo vídeo.